Boa noite, muito boa noite para você que está chegando agora. Deixa eu arrumar aqui, acho que eu vou botar um filtro hoje, enquanto o pessoal está chegando aqui. Melhorou, piorou? Vamos ver como é que fica aqui. Agora eu tô aprendendo a usar esse. Ai, eu gostei, olha só. Tô gatinha de filtro. Olá, Nath, Tainara, boa noite. Já vamos chamar aqui a psicóloga Tainara Alves. Deixa eu ajeitar esses filtros aqui. Eu fiquei muito menina com esse filtro. Eu pareço só uns 20 anos mais jovem. Eu não sou tão nova assim, né, gente? Boa noite para você que está chegando aqui. Vou fixar um comentário. Vamos fixar aqui. Deixa eu ver. Boa noite para você que está chegando, então já compartilha aí com os teus amigos, o teu pessoal aí, essa live, porque essa live de hoje pode salvar uma vida, tá? Não deixa de compartilhar, ela é muito importante. Aqui também já vou mandar aqui para um pessoal. Eu acho muito importante aqui esse assunto que a gente vai tratar hoje, dificuldades profissionais enfrentadas por obesos. Vamos ver aqui. Tem uma galera aqui que eu vou convidar. Vamos lá, né, gente? Então, quem sou eu, né? Para quem está entrando agora, meu nome é Cecília Celeste, eu sou coach de transição de carreira e me chamou atenção, né, esse assunto aí que é da área da psicóloga Tainara Alves, que é tratar a questão das dificuldades das pessoas obesas. E sim, as pessoas obesas passam por muita dificuldade no mercado de trabalho. Então eu quero pedir para você que está entrando aqui, boa noite, Vitória. Quero pedir para você que está entrando nesse momento, eu quero que você compartilhe com no mínimo 5 pessoas. Se puder, compartilha com 10. Mas no mínimo com 5 pessoas eu quero que você compartilhe essa live aqui. E pelo menos uma dessas pessoas tem que ser uma pessoa obesa ou uma pessoa que já passou por cirurgia bariátrica, porque essa live pode salvar uma vida, tá? Vamos aqui compartilhando com mais pessoas. Vamos ver aqui. Pronto. Giovanni, boa noite. Pessoal, não me assiste a aula e vem me assistir na live. Eu acho maravilhoso. Eu vou começar a transmitir as aulas por aqui, tá bom? Os meus estudantes estão entrando. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, eu e a psicóloga Tainara. Eu já vou chamá-la aqui em seguida. Só estou esperando, né, vocês fazerem esses convites aí, transmitindo para mais pessoas. Maria, boa noite. Gi, querida, Gi, depois eu quero comentário teu aqui, Gi. Vou te deixar bem à vontade, tá? Se tu quiser falar ou não, mas eu quero ouvir comentário teu aqui. Se vocês têm alguma dúvida, se você tem algum relato para trazer. Gente, que pessoal que tá entrando aqui, compartilha essa live. Compartilha, como eu falei, que no mínimo 5 pessoas, e uma dessas pessoas ou tem que ser obesa ou alguém que já passou por cirurgia bariátrica, porque esta live salva vidas, tá? Você pode estar salvando uma vida compartilhando essa live. Agora eu vou chamar aqui para conversar comigo. Opa. Querida, a psicóloga Tainara Alves. Meu bem. Já vai entrar aqui em seguida, vai dar o acesso para
essa pessoa sensacional que eu tive a honra de conhecer, a querida Vitória falando que presta atenção na minha aula, presta atenção sim, eu tô brincando com vocês. Mas tem gente que não presta atenção e vem. Tainara, você veio! Que bom te ver, meu bem! Essa mulher é muito Olá! linda! Ai, obrigada, prazer Ai, estar aqui que com honra você. falar contigo por aqui. Eu assisto as tuas lives, tu faz de dia. E Ai, a vou de botar hoje um foi. filtro Tem também, tudo a tá? ver com o que a gente vai falar agora. Né? A tua de hoje sobre crenças. Então, Ai, obrigada. Tainara, conta Bom que pra. tu assistiu. Gostei. É fundamental, tem tudo a ver com que as decisões que a gente toma para nossa vida, né? Eu ia falar as cagadas, mas meus alunos aqui menores de idade estão assistindo, eu não posso falar essa palavra aqui, né? Ah, mas eles Tainara, entendem, eles conta. entendem. Eles entendem, eles sabem que quer tomar uma decisão errada e se arrepender, né? Eles não são tão novinhos assim. Tainara, conta para nós, por favor. Quem é você? O que você faz e por que você faz o que você faz? Olha que profundo, né? Então, pessoal, meu nome é Tainara Alves, eu sou psicóloga, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e também sou especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. Essa especialização, ela veio da minha observação. Primeiro, né, eu acho que antes mesmo do meu trabalho, da minha observação profissional, eu gosto de dizer que as nossas escolhas profissionais, elas são atravessadas pela nossa história, né? O que a gente acredita, o que a gente vivencia. Então, eu sempre tive muito interesse pelos processos alimentares. Eu pensei em fazer nutrição, e depois eu vi que tinha coisas na nutrição que não ia muito com o meu jeito de ser, mas na psicologia eu me encontrei, né? E aí, mais tarde, bem mais tarde, eu fui vendo que como a alimentação fazia parte de uma parte importante de reflexos das nossas questões emocionais. Sempre digo, pontinha do iceberg de questões emocionais. E ali eu Tem resolvi muito a ver, né? estudar. Sim, aí eu fiz a especialização, transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, tudo isso, nosso comportamento alimentar, a forma como a gente lida os sintomas, que já é o transtorno, está ligado às nossas questões emocionais. Quando a gente fala a palavra transtorno, né, a gente imagina ali um psicopata, né? O sujeito não tem conserto, é um negócio, é uma palavra horrível, né? Transtorno, né? Forte. Fala um pouquinho, é forte, é impactante, né? Fala aqui um pouquinho para nós, assim, o que é um transtorno, né? O que caracteriza um transtorno, assim, para o leigo? Bem, o transtorno é quando desvia de um sofrimento esperado. Quando eu falo de transtorno, eu estou falando de transtornos de uma forma geral, não somente do transtorno alimentar. Mas isso vale para qualquer Isso, tipo de transtorno, né? Transtorno bipolar, transtorno depressivo, transtorno alimentar. É sempre que desvia de um sofrimento esperado para aquela situação. Então, assim, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai ficar triste. É esperado que a gente fique triste em vários momentos da nossa vida. E existe um sofrimento esperado para aquela situação, para aquele momento, ou que é considerado por um tempo determinado, é esperado que seja realmente, por exemplo, um processo de luto. Um processo de luto natural é em torno de 2 anos. Então, naquele período, se a pessoa tem interessante. uma perda, a pessoa tem uma situação, e aí a perda de um ente querido, mas uma perda também de um emprego que ela gostaria, que ela gostava, que ela estava feliz, né? O luto de um relacionamento, tudo isso em torno de 2 anos a pessoa está elaborando aquilo ali, aquele sofrimento. Passado esse tempo, bem, ela não conseguiu ainda transformar esse sentimento, não conseguiu elaborar, não conseguiu encontrar estratégias para lidar com aquilo ali. Tá ainda muito pesado, tá demais ainda para ela. Aí já a gente caracteriza um transtorno. E isso em diversas situações, né? Então tem que Sabe que é ter. interessante? Oi?
Oh, desculpa, Capaz. desculpa, eu te interrompi. Não é que tem Tem critérios critérios para isso, para né? Aham. cada um, né, para exemplificar situações que desviam do que é esperado de sofrimento para aquele momento ou para aquela determinada situação. E são feitos testes, assim, os médicos, os psiquiatras, psicólogos fazem testes para avaliar isso? O quanto deixa de ser dor e começa a ser um transtorno? Para cada transtorno, vamos dizer assim, tem uma forma de avaliação, mas tudo começa com uma conversa, de um entendimento da situação. Então, às vezes não, que é muito comum acontecer, né? Da pessoa chegar com um diagnóstico pronto no consultório. Né? O Eu sou Dr. Google. bipolar, o doutor Google. Eu sou bipolar, eu tenho depressão, eu tenho déficit de atenção. Mas daí isso vai pela história da pessoa, porque ela passa, daí o processo avaliativo vai mostrar se aquilo ali realmente é algo preocupante ou se, né, é algo natural para aquela pessoa da situação que ela está vivendo. Então tem teste, sim, mas não necessariamente vai ser feito um teste. A própria avaliação do profissional já é o suficiente para poder dar o diagnóstico. A Aline Cunha aqui está nos parabenizando pelo tema. Obrigada, querida. Eu quero te contar uma coisa, Tainara, que poucas pessoas sabem, né, sobre isso. Mas de vez em quando a gente tem que se abrir aqui também, né, no ao vivo. Claro. Né? Um dos grandes motivadores para eu trabalhar, eu sou, né, quem não me conhece, algumas pessoas que estão aqui no ao vivo não me conhecem ainda, né, meu nome é Cecília Celeste, eu sou coach de transição de carreira. Por que eu decidi, né, por que eu faço o que eu faço, né? Porque primeiro eu tenho facilidade de transitar de carreira, sempre tive, né? E várias pessoas me apontavam isso, né? Pessoas próximas e pessoas não tão próximas também, né? E outra coisa, eu teve momentos em que eu senti que as minhas decisões elas estavam muito mais pautadas no meu sofrimento do que no meu entendimento do que estava acontecendo na minha vida. E aí, né, falou em transtornos, que é algo que ultrapassa, né, o sentimento, que a gente já vai entrar na questão da obesidade e como um todo, obesidade mórbida, cirurgia bariátrica, que são as pessoas que acham que podem resolver sozinhas, né? Que nem tu falou, a pessoa já chega com o diagnóstico pronto. A gente se acha muito prepotente, né? Quando eu tinha 30 anos, né, eu engravidei do meu primeiro filho e a minha mãe estava muito doente. E a minha mãe faleceu 1 mês e meio antes do meu filho nascer. Penso que é meu primeiro filho. A Anne, querida, a Anne acompanhou esse processo que eu estou contando agora, de perto, dentro da minha casa ela acompanhou isso. Anne, estou contando do momento que o meu primogênito nasceu, né? 1 mês e meio depois da mãe falecer. Então eu estava vivendo duas coisas incríveis e né, absurdamente Opostos, incríveis né, ao da mesmo tempo. vida, É, a morte no e o velório nascimento. as pessoas ficavam constrangidas, constrangidas. As pessoas não sabiam se me abraçavam, me diziam parabéns ou meus pêsames. E aí eu tentava amenizar, disse, tá, gente, eu entendo que, né, mas era muito doido isso. E aí, claro, né, depois logo que assim que o meu filho nasceu, caiu a ficha. Até ele nascer não tinha caído a ficha. Eu tava assim, no ritmo vida que segue, vamos providenciar esse velório, esse, né, enterro, e beleza, agora tem que arrumar a casa, porque a casa ficou uma bagunça depois do funeral, e não sei o quê, e tem que trabalhar, tem relatório, papapá, e agora, né, licença maternidade. Aí ele nasceu. Aí caiu a ficha, putz, a minha mãe morreu. E aí aconteceu mais um monte de coisa, né, naquele ínterim, né, dele nascer. E, enfim, eu fui diagnosticada, né, atendimento médico e tal, como mando figurino, com depressão. E passei a fazer tratamento, né, com antidepressivos, receitados e tal, tudo direitinho. Até aí tudo bem, até eu voltar a trabalhar.
né? Que o meu nicho é com as mães, né, no retorno ao trabalho. Uhum. Porque até então é tudo muito bonito. Quando volta, a gente cai na realidade. Só que eu caí na realidade vivendo um luto, tendo um neném em casa que não me deixava dormir, então eu estava com a crise, né, estava sendo privação do sono, que é enlouquecedor, e mais a questão do remédio, antidepressivo e tal. E que era um remédio que produzia muito leite, então eu sentia dor. Sim. E daí, um dado momento, eu achei que eu estava bem. Olha só, Tainara, grande sacada aqui. Eu achei que eu estava bem. Aí eu decidi parar por conta. E o efeito Gente, rebote. foi. Nossa, eu fiquei extremamente agressiva. Eu cheguei um momento que eu chamei minha chefe, disse: vamos tomar um cafezinho? Aí a gente foi para um outro ambiente, fomos tomar um café e eu pedi para ela não me demitir. Ela nem tinha me falado, né, nem tinha apontado nada assim sobre isso, mas eu saquei que eu ia acabar sendo demitido. Era uma questão de dias para isso acontecer, porque eu já estava botando terror lá dentro. E ela, não, tá lá, eu compreendo, eu sei que tu tá com a questão da medicação. Não, eu não tô com a medicação. Eu parei a medicação, agora eu estou enlouquecendo, só que a minha psiquiatra só tem agenda para daqui a um mês. Então eu vou continuar infernizando vocês aqui. Só que agora pelo menos eu sei que eu tô por que eu tô infernizando vocês, né? E aí me fala um pouquinho, o que que é assim, o que que tu viveu, que tu trabalhou dentro de hospital, o que que tu já reparou aí de coisas que as pessoas fazem para tentar uma fórmula mágica para se tornar magra amanhã? Ah, sim. Até eu te comentei disso, né? Que foi um dos reforçadores do meu interesse de fazer essa especialização, assim, que eu fui observando. E acontecia muito, assim. O ambiente, até eu coloquei aqui, que como existem ambientes que facilitam, são facilitadores para se engordar, né? Por sobrepeso, para existir um sobrepeso, que são lugares, né? São experiências de trabalho que te geram muito estresse, né? Que te cobram demais, a questão da competição, a questão da exigência, ambientes ansiogênicos. Então, são ambientes em que tu vai fazer o quê? Ambientes que tu vai compensar na tua alimentação, né? Eu tô ali, carga horária alta, às vezes a questão de horário também, trabalhar de noite é facilitador para a gente engordar, porque ele muda todo o nosso organismo, né? Então, ali já vai facilitando um processo de sobrepeso. E o que eu fui observando, né? Eu contei para a Cecília, com a área dela de transição de carreiras, eu contei para ela que eu fiz uma transição de carreiras. Eu saí do cargo público, eu era funcionária pública, trabalhava em um hospital como funcionária pública e comecei a empreender. Né? Isso foi um processo bem difícil para mim, assim, que existe todo um ideal do cargo público, né? De que tu tem uma estabilidade financeira, que tu tá assegurado, que aquele lugar é o sonho de muita gente, né? A questão salarial. Então, existe todo um estigma ali um olhar, né? Um pedestal, Utópico. um pedestal pro cargo público. E nesse ambiente, que é um ambiente naturalmente ansiogênico, o hospital é um ambiente que tem sofrimento, é um ambiente de cuidado, é um ambiente que é a vida de outra pessoa. Então, naturalmente é ansiogênico. Então, tem muita comida. Então, as pessoas engordam. É algo natural acontecer em ambientes hospitalares, o profissional engordar. Né? Se não é um ambiente mais corrido, ela engorda. E eu vi muitas mulheres nesse sofrimento com o sobrepeso acabar tentando a cirurgia bariátrica. E aí, a cirurgia bariátrica, existe todo um critério para poder se fazer a cirurgia bariátrica. Né? E quando se não está nesse critério, né, é indicado que a pessoa
tente fazer o emagrecimento natural. Mas o que eu vi acontecer? Não uma, não duas, várias vezes. Pessoas acabarem que têm um sobrepeso real e tem uma dificuldade real de emagrecimento, então eu não estou desvalidando a dor dessa pessoa, essa dificuldade, mas que não estariam no critério para a cirurgia, engordar para poder fazer a cirurgia. Nossa! E aí, o que acontece quando tu engorda para fazer a cirurgia? Ou chega no peso e não segue as orientações que são passadas. Porque para o processo de cirurgia bariátrica, não é uma consulta. Eu não vou lá, faço uma consulta, estou com o peso necessário e deu. Não. Existe um processo que é uma reeducação alimentar, né? Uma preparação psicológica, né? Emocional, para a pessoa conseguir lidar com os efeitos da redução do estômago. Porque hoje, se eu quiser, eu vou ali como 5 cacetinhos. Amanhã, depois da minha cirurgia, eu não vou conseguir colocar nada na minha boca. Como é que eu vou lidar com isso? Então tem todo um preparo, né? Que eu não vou mais ter esse recurso para aliviar minhas tensões emocionais. Daí as pessoas vão lá, no caso, foram lá, fizeram cirurgia bariátrica, né? Entraram nesse... Não se fizeram esse preparo, e aí o que acontece? Eu não tenho mais esse recurso. Eu não tenho como lidar com as minhas questões emocionais através da minha alimentação. Acabo indo para outros lugares. Aí aparecem transtornos, né? Porque eu não tenho um alívio da minha ansiedade, eu não tenho alívio das minhas emoções, eu não tenho mais o recurso que eu tinha antes, e acabo tendo que encontrar em outras formas o alívio daquilo que eu não soube lidar. Não consegui transformar. Então, isso aconteceu muito. Nossa, isso deve ser um sofrimento horrível. Sim, tu vê a pessoa se perder, características dela. Assim. Então, tem várias questões da própria cirurgia. Então, todo o emagrecimento. Então, é um ideal. Nossa, eu vou emagrecer, eu vou ficar bonita. Daí não é bem assim. Né? Tem a questão, toda a restrição alimentar, social, que tu acaba entrando. Né? E não ter mais... E essa coisa do social é muito importante, né? Porque a gente vive numa sociedade, eu acho que eu tenho a impressão de que a maioria das sociedades são assim, né? Em que a confraternização, a celebração da alegria, ela é regada à comida. Comida é um sinônimo de alegria, né? A Aline está falando aqui para nós, né? Que a mãe dela fez a cirurgia bariátrica há mais de 20 anos e até hoje, né, eles na família, pelo que eu entendi, eles falam que ela tem cabeça de gordo, que na verdade são resquícios dos hábitos pré-cirurgia. Olha como isso é complexo, né? E essa coisa né, a gente falou antes de testes, né? Essa coisa da celebração, de estar no ambiente, ainda mais como tu disse, né, um ambiente cheio de gente acaba se tornando um ambiente estressante, né? E às vezes a pessoa descarrega justamente no excesso de alimento, né? Ó, a Gislaine contando aqui para nós, né? A gente opera o estômago, mas não a cabeça. É uma luta interna diária. Sim. Certamente. Não, e essa, né, como eu falei, né, essa coisa de teste, tu tá naquele ambiente, tá cheio de gente e cada pessoa tem um jeito de se sentir valorizada, né? Que nem, por exemplo, aqui o teste, que é um teste de linguagem de valorização, né? Ele é muito bom para entender como é que esse corpo funciona no ambiente de trabalho. Porque às vezes tu é uma pessoa tu é uma pessoa super se sente valorizada por um abraço e quem está ao teu redor ojeriza isso. Agora imagina essa pessoa que tu tá tentando te comunicar com ela de um jeito e ela de outro, e essa pessoa está passando por um transtorno. Essa pessoa está vivendo esse sofrimento. A Poliana está contando aqui para nós, né? A obesidade é uma doença metabólica. Mesmo depois da cirurgia bariátrica, vamos continuar tendo. Sim, os efeitos dela é genético, né? É um conjunto.
Então, é questões genéticas, é questões emocionais, Então, esse conjunto de fatores vai fazer a pessoa ter uma facilidade ou não, é hormonal, facilidade ou não de emagrecimento. Então, por exemplo, para a cirurgia bariátrica, tem que estar muito fator orgânico, né, ali de a pessoa não ter as condições necessárias organicamente, hormonalmente, para emagrecer sozinha, o que ela precisa. Daí, e nesse processo de ela não conseguir emagrecer, né, sozinha, ter essa dificuldade maior, e tá acima do peso de uma forma perigosa, né, de ela poder ter alguma síndrome metabólica, daí ela é indicada para a cirurgia. Mas existe um preparo para isso. Né? Um preparo de entendimento de uma educação alimentar, entendimento da importância de hábitos saudáveis e também, né, a questão de não usar mais se for o caso. Lembrando isso também. Existe um estigma, a gente diz que todo obeso come horrores, mas não quer dizer, né? Como tem questões hormonais ali, pode não ser por comer demais, por ter uma compensação na alimentação, questões emocionais. Mas se for o caso, aprender a lidar com as suas emoções de outra forma, ter estratégias, até mesmo se não é uma compensação na alimentação, só o fato de tu não poder, né, se alimentar de uma forma normal, né, na quantidade normal, é muito estranho para ti se adaptar. Né? Porque é uma Como quantidade muito cada pessoa tem uma reduzida. reação diferente, né? A Ania que comentou, né, que a tia e a prima fizeram a bariátrica e cada uma reagiu de uma forma. A prima continua brigando contra a balança, a tia não. É reeducação, esse Como é que é o cuidado. depois? Que tu acompanha o pessoal também depois, né? Como é que é, assim? Porque isso é para sempre, né? Sim, tem que ter um cuidado. Né? Nos primeiros meses, o corpo, ele te proíbe muitas situações em quantidades, vamos dizer. Porque essa pessoa ela vai comer muito menos que uma quantidade normal de alimentação. Primeiro ela começa com uma dieta líquida, depois que ela vai passar por uma dieta sólida, tem todo um processo até ela chegar na dieta sólida. Então ela vai ter, como muda muito o processo hormonal do corpo, né? A distribuição de substâncias no corpo, às vezes ela, por exemplo, acontece muito das pessoas terem um aumento muito grande de açúcar no corpo e se sentirem mal. Então, tem toda essa adaptação da cirurgia. E depois que né, o corpo vai se adaptando, comer quantidades maiores, que vai aumentando, né? Existe esse cuidado para essa mentalidade que a Aline comentou, né? A cabeça de gordo. Né, de cuidar a quantidade que está comendo, de continuar com os hábitos que foram aprendidos. Então, participação dos grupos, tem muitos grupos de pós-bariátrica, então isso é muito bom, até eles fazem trocas, eles conseguem falar das suas dificuldades, para conseguir fazer essa manutenção. A Bari da infância, acertei? Sim, tenho 5 meses de bariátrica. Eu achava que ia ser muito difícil mudar minha cabeça, mas hoje, com menos 31 quilos, eu me sinto outra pessoa física e mentalmente também. Coisa boa, né? Coisa boa, continuar motivado. Né? E é o se olhar e se amar também, né? Que vai muito ali do que tu falou hoje de manhã, né, Tainara? Das crenças, né? Aquilo que a gente acredita a respeito da gente, né? Sim, e na obesidade existe muitos estereótipos, né, sociais, né, que vai reforçando essas crenças que eu trouxe de manhã, né, crenças limitantes, esses pensamentos de si mesmo negativos. Teve outro comentário. Quem faz bariátrica sempre acaba desenvolvendo uma outra compulsão. A Poliana falou aqui para nós. Não necessariamente. Não necessariamente. Ela faz um acompanhamento, ela faz um bom pós, né? Um bom pós-bariátrica ali, de fazer a manutenção do seu peso, de cuidar, de criar estratégias para lidar com as suas questões emocionais, ela não necessariamente vai
ter outro tipo de compulsão, outro tipo de transtorno. E também tem essa questão da idealização, quando ela trabalha a idealização. Que a ideia mágica, né? Eu vou fazer bariátrica e vou me sentir bem com o meu corpo. Não, não necessariamente. Né? Vai vir outras questões. Por exemplo, a Eu flacidez. tive uma colega lindíssima que não se aceitava. A mulher era uma boneca. Sim, porque vem outras questões. Primeiro vem a questão do excesso de pele, né? Daí, emagreci, mas estou com excesso de pele, daí tem que usar roupas para conter. Às vezes dá a questão também no sangue, né? De criar edemas no corpo. Então, assim, é todo um processo, né? É difícil de lidar com esse processo. Mas, não, se ela faz um bom preparo antes e continua, principalmente continuar depois, né? Ir cuidando de todos esses aspectos, né? De aceitação de si mesma, do seu corpo, né? Trabalhando a mente, ela não precisa desenvolver um outro transtorno. Sabe que eu já acompanhei alguns casos, né, no coaching da transição de carreira. Eu já acompanhei alguns casos com pessoas obesas e até com gente não obesa isso também. Da pessoa ir ou para o funcionalismo público, fazer a escolha, né? Me procura porque está infeliz. Porque quando a gente não vive aquilo que a gente é de verdade, né? Quando a gente não faz o que a gente ama, a segunda-feira é o pior dia do mundo. Por isso que tem tanto hashtag sextou. Ai, não pode falar isso no Instagram mais, né? Parece que tem umas hashtags que não pode mais falar. Não sabia. Mas enfim, tem. E depois eu te passo, tem vários que não pode. Isso. Mas, né, tem um monte de... né, a gente vê muita postagem assim. E isso me chama muita atenção. Se eu gosto tanto da sexta-feira, o que está acontecendo nos 5 dias da semana? Por que eu não sou feliz na maior parte da semana? Por que eu preciso esperar o sábado para ser feliz? Né? E aí, alguns casos assim que eu acompanhei, foi a pessoa ou decidiu ser funcionário público, ou escolheu ser empreendedor, por quê? Por questões físicas, naquelas situações eram questões físicas, incluindo obesidade, em que a pessoa era capaz, demonstrou assim, toda a capacidade técnica para o cargo e não foi aceita pelas questões físicas. E a pessoa toma uma frustração que vai acompanhá-la a vida inteira. E aí ela acredita que ela tem que se submeter a essa ou aquela carreira por conta do corpo. Aí o que ela faz? Ela fica mais ansiosa e ela causa mais danos para este corpo. E depois, quando ela me procura, quando a pessoa me procura, aconteceu um monte de problemas em outras áreas da vida, né? Que nem eu trabalho, como eu falei dos testes, eu trabalho muito com testes para dar os direcionamentos, né? Que eles são testes comprovados cientificamente. É por isso que um coach de carreira consegue direcionar o processo de uma forma tão positiva. Porque às vezes o que a pessoa está precisando não é pedir demissão semana que vem, como eu já ouvi isso. Semana que vem eu entrego a minha carta. Eu digo, tá, deixa eu ver a tua carta. Ah, tá. Guarda ela. Deixa ela comigo uns 10 dias. Deixa a carta comigo uns 10 dias. Guarda a carta uns 10 dias. Vamos conversar. Vamos fazer 2 sessões, vamos conversar. E às vezes... E já vi a situação em que a pessoa... o problema era no pilar saúde. A pessoa tratou a saúde, resolveu a questão da carreira. Sim, esse ato, vou pedir minha demissão amanhã, vou pedir minha demissão semana que vem, está sendo muito mais uma reação, né? Uma forma de reação àquilo que está acontecendo, de que realmente um entendimento, uma compreensão do que está se passando e uma construção, né? Acho que é isso que tu propõe uma construção dessa ideia. Então tá, vamos ver se realmente é isso ou se não é outra coisa que está acontecendo por trás. Né?
E não tem problema nenhum a pessoa, né? Vamos deixar bem claro para o pessoal que está aqui na live. Não estou dizendo que a pessoa não possa transitar de carreira. Eu trabalho com isso, por favor, transitem de carreira. Só não joga o teu futuro para cima. Com Não é loteria. né? Com um propósito, com uma direção, com um entendimento do que tu tá fazendo. Isso é bem bacana do que tá trazendo, Cecília. Que quando eu fui a minha transição, eu saí do cargo de auxiliar administrativo, porque eu entrei numa vaga temporária para psicólogo. Eu tinha que abrir mão do meu cargo administrativo, que era definitivo, que era meu. Se eu quisesse, eu ia envelhecer lá, eu ia ter 100 anos lá naquele cargo. Mas eu já estava no meu processo, eu já estava atendendo, né? Desde que eu me formei, eu atendo. Mas eu tive essa oportunidade de um cargo temporário, que eu sabia que seria de 1 ano como psicóloga. Nesse interim, nesse período, eu já estava querendo muito sair. E eu já tinha dito para mim que em 1 ano eu iria sair do meu cargo público e iria trabalhar somente com consultório. E aí, né, a gente manda pro universo, o universo às vezes traz para nós, né? Eu mandei com tanta força que na outra semana chegou a carta lá da possibilidade de ficar 1 ano, mas como psicóloga. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ali eu pude ter a certeza que eu não queria mais mesmo o trabalho público. Mas quando eu fui levar minha carta de demissão, eu ouvi da pessoa que recebeu a minha carta, assim, Tainara, tu tem certeza do que tu tá fazendo? Porque tu não tem nenhuma certeza que tu vai ser efetivada na vaga como psicóloga. E aqui tu tem o teu cargo para sempre, né? Tu tem a tua certeza, tu tem o teu salário garantido, né? E ouvir aquilo ali, naquele momento que eu já estava fazendo a minha construção, que eu já sabia, era o que eu precisava de 1 ano para me organizar. E eu estava ganhando esse 1 ano na psicologia, 100% como psicóloga. Quando eu ouvi aquilo ali... Experiência e salário. Tá ótimo. Junto. Eu ouvi aquilo assim... talvez, se fosse algo que não tivesse construído em mim, que já não estivesse trabalhando em mim, teria reagido de uma forma totalmente diferente. Na hora eu só disse não, eu realmente era algo que eu iria fazer de qualquer forma, tinha esse plano. Ainda me justifiquei, nem precisava, né? Eu tinha esse plano. Mas poderia ter sido muito diferente aquela fala. Porque quando a gente não tem a certeza do que a gente está fazendo, a gente não consegue, né, ter a real compreensão daquela decisão. A gente faz reativo. Quando a gente tem a certeza, a gente faz aquilo ali com entendimento, a gente faz aquilo com propriedade. Né? No caso, eu fiz com propriedade e foi a melhor coisa que eu fiz. E a melhor experiência que eu tive. Né? Foi 1 ano muito bom nessa parte. E daí eu vi que realmente era a área, né, na clínica, era no consultório que eu queria atuar. O órgão público não poderia me dar o que eu precisava. Né? E, de novo, e há quanto tempo tu tá com o teu consultório? Há quanto tempo que tu atende, que tu empreendes? O meu consultório eu tenho desde 2018, quando eu me formei. E eu saí do meu cargo público em 2020. Em 2021 eu estive como funcionária pública temporária. Eu saí definitivamente e estou empreendendo desde agosto de 2021. E tá feliz? 1 ano, ó. Qualidade de vida, né? As escolhas que a gente vai fazendo. Por exemplo, esse processo, o que foi esse processo? O processo foi Tainara às 5h30 da manhã, no hospital, né, até 1h, saindo do hospital, indo direto pro consultório, ficando no consultório até as 10 horas da noite, chegando em casa às 11 horas da noite. Isso por algum tempo. Mas fazendo o que ama, né? Fazendo o que ama. E aí que tá a diferença do que tu trouxe, né, do sextou, #sextou. Ir para o hospital, para mim, naquelas 6 horas, como auxiliar administrativo, tá? Era tão dolorido, era tão pesado, era tão cansativo, tá lá, assim, fazendo aquilo.
e no automático, e numa força gigantesca. Então, eu sou muito grata a todo o meu trabalho lá, porque foi o que me permitiu a minha formação. Eu entrei no órgão público com 19 anos. Muito nova. 19 anos eu estava como funcionária pública. Então, foi o que me possibilitou a minha formação. Mas eu estava cansada. Eu saía de lá, ia para o consultório, começava a atender, sumia. Eu saía às 10 horas da noite do consultório bem feliz, como se eu não tivesse trabalhado mais de 12 horas num dia. A diferença né? que a gente tá É no que nosso tem muito da carga energética, né? Tem muito da carga energética, né? Quando a gente faz uma coisa que não nos dá prazer, né? Aquilo ali nos suga de um jeito, nos consome, e aí depois a gente vai atrás da saúde, né? A gente, como é que é quando a gente, entre aspas, né? Quando a gente se prostitui numa boa carreira, né? Vamos colocar muitas aspas aqui, que não é bem assim a coisa, né? A gente troca o nosso tempo, a nossa força, a nossa energia por dinheiro para comprar remédios para repor aquela energia. Então, é o ratinho correndo ali, girando a rodinha, né? Não sai do mesmo lugar. A gente não tá no nosso... Quando a gente faz o que a gente gosta, o dinheiro sobra. Que a gente não vai atrás né, como tu falou, né, do ambiente estressante, o quanto uma pessoa estressada gasta com comida. É muito dinheiro. E aí ela tem que tentar buscar aquele cargo que paga mais. Porque as contas estão ali, não estou vencendo. Mas eu odeio isso daqui. Não, mas eu vou tentar uma chefia para ser responsável por uma coisa que eu odeio. E aí depois eu não suporto mais isso, eu vou tomar um uísque no final do expediente, como eu vi muito no meio corporativo. Os gestores chegavam no final, né, que às vezes eu substituía cargos assim de secretárias, executivas, né? E aí a gente fica até mais tarde, né? Porque tem que ficar enquanto o chefe tá lá, tem que trabalhar. E eu vi eles chegar assim, fim da tarde, início da noite, os caras abriam um uísque, porque eles não suportavam a vida que eles levavam. Para continuar trabalhando até as 10 da noite, chumbado. Outra forma de compensação, né? A dependência. Não, é muito preocupante isso. E também aquela coisa de achar que tudo vai ser resolvido do dia para a noite, né? Como a gente falou ali antes. Quando tu me falou que as pessoas optavam por engordar só para fazer a cirurgia bariátrica, eu fiquei chocada. É algo bem. Porque a pessoa está se colocando em risco. É invasivo. Vai fazer uma cirurgia, vai ter que... Por mais que seja um buraquinho, mas vai ter que abrir. E é um desespero, né? E nesse abrir pode entrar uma bactéria ali dentro. Sim, mas também o desespero que aquela pessoa tá de se encontrar no seu corpo, de se encontrar dentro dessa sociedade, porque quando eu falo isso, né, no sentido de julgamento dessa atitude, mas é para mostrar o nível de sofrimento que as coisas vão tomando. Que a preocupação. A pessoa ela tá tão infeliz com ela, e ela tá, e aí a questão das crenças, ela não acredita nela, na força dela, na capacidade dela de fazer algo diferente por ela, que busca algo mais imediato, uma fórmula mágica, né? Que ocupa, daí, né, eu vou resolver meus problemas através disso, porque eu não vou comer, não vou ter escolha. E aí a gente tá falando de pessoas... Aí vou ficar preso. Sim, e a gente tá falando de pessoas que não são pessoas leigas. A gente tá, né, eu tava trabalhando num hospital, então eu tava com profissionais da saúde. São pessoas que conhecem o processo, sabem o sofrimento que é. Então aí a gente vê tamanho sofrimento dessas pessoas. É muito sofrimento. Não, é por isso que eu volto a frisar aqui, vocês que estão aqui nos acompanhando agora, tem um aviãozinho aqui no canto da tua tela, compartilha nesse momento aqui essa live com no mínimo 5 pessoas, e uma dessas pessoas eu te peço que seja obeso ou alguém que já fez cirurgia bariátrica, porque esta live salva vidas.
Você está salvando uma vida compartilhando essa live. Geralmente eu venho aqui, faço aquelas lives dando gargalhada, rindo. Hoje eu estou tratando um assunto que pode custar uma vida. Tu vai salvar uma vida. Faz isso. Faz por amor. Encaminha essa live. Traz mais pessoas para assistirem isso, que isso aqui é muito importante. Já ouviu, Tainara, alguma história, né? Um rumor aí, né? Não sei. Já ouviu falar de alguém que fez a bariátrica achando que tudo estava resolvido em minha vida? Porque, claro, a pessoa já tá com a cabeça em outro foco, né? E aí, né, tá com transtorno, ela tá com problemas, ela não consegue perceber o entorno, né? E aí fez a bariátrica e achou que, voltando aquilo do eu acho que eu resolvo sozinho daqui em diante. Não sei se tu já ouviu falar em algum caso da pessoa que achou que resolvia sozinho e morreu. Tem consequências, né? Consequências mais a longo prazo, assim, não tão diretamente. Na minha experiência, não tive um caso tão direto. Né? Mas já ouviu falar, né? Tem estudos sobre isso, né? A longo prazo, sim, porque se tu não faz um bom acompanhamento, o teu corpo muda totalmente. Então, assim, tu não tá recebendo a quantidade de nutrientes que o teu corpo é acostumado. As substâncias, às vezes, necessárias. Por isso que pós-bariátrico ele vai tomar suplementos, porque ele não está recebendo as vitaminas necessárias do corpo dele. Então, sim, né? Existe um risco de inanição, de um mal-estar súbito, de a pessoa realmente poder vir a falecer. Como também a longo prazo. A questão da vitamina B, se não me engano, tem uma das vitaminas que é a questão da mobilidade nos membros inferiores também, né? Vitamina B12. É bastante complicado isso. E sim, tá aqui, gente, para você ouvir aqui a pessoa que pode ajudar você, pode ajudar aquela pessoa que você ama, que está vivendo esse momento de sofrimento. Ou o momento de sofrimento de achar que a sua vida só se resolve fazendo cirurgia bariátrica, e aqui não é nada contra a cirurgia bariátrica, há casos e casos, né? Tá aqui a psicóloga Tainara Alves conversando comigo, que é a pessoa indicada para te ajudar nesse momento, para ter essa clareza, porque essa caminhada vai ser uma caminhada. Se você está em sofrimento, você vai passar por uma jornada difícil nesse sofrimento. Então, por que passar sozinho? Se você pode passar com a ajuda de uma profissional muito competente, uma profissional que sabe do que está tratando. E é processual. Que trabalhou dentro de hospital. É um tratamento processual, exige, né, uma equipe, então assim, é psicólogo, é nutricionista, é endócrino, né, acompanhando esse processo. Então não é fiz a cirurgia, tá resolvido. Depois da cirurgia tem todo o processo de adaptação, tem o processo de emagrecimento, depois tem a questão do corpo, né, da flacidez, da cirurgia plástica, às vezes não é necessária, pode ser que, né, a pessoa não precise, mas muitas vezes a pessoa deseja fazer a cirurgia plástica para tirar o excesso de pele. Né? Então tem todo esse processo e o encontro de outros recursos emocionais para lidar com as questões que tu está vivenciando. Não mais pela alimentação, ou entender, aceitar esse corpo, que eu não vou fazer cirurgia e vou estar me amando, não. A pessoa fica motivada. Ela vê o processo de emagrecimento acontecendo, ela fica muito motivada, ela fica feliz, mas depois que existe uma estabilização desse peso, né, o corpo ele tem um limite, ele vai ter uma estabilização. Aí, quando existe a estabilização, tu começa a lidar com outras questões do emagrecimento rápido, tu vai ter que ter trabalhado essa questão das tuas crenças, da tua autoimagem, de como tu se vê, da tua autoestima. Né? De conseguir aceitar o teu corpo real, não um corpo idealizado. E tem muito da forma como a gente se comunica e como a gente percebe a comunicação do outro, né? Que nem tu me falou, uma pessoa perguntou para ti, pensa bem o que vai fazer quando tu decidir mudar de carreira.
mas tu já era uma pessoa com estudo, tu já tinha aquilo definido na tua vida, tu já era psicóloga, tu sabia o que, que é uma crença, tu sabe o que, que é um propósito, um monte de coisa. E às vezes a mesma informação chegando para uma pessoa que não tem esse entendimento, né? Ou que não percebe as coisas, percebe de uma outra forma, aquilo pode chegar como uma desmotivação, uma dúvida, até uma ameaça, né? Que nem, né, por exemplo, o negócio de testes que a gente estava falando, né, do sistema representacional tu entende como é, né? Tu como psicóloga sabe como é que as pessoas conseguem perceber o mundo. A gente tem 5 sentidos, né? A gente apura um deles, né? Eu, como coach, estudei isso também, né? Mas isso é uma coisa que é da nossa profissão, né? No teste do sistema representacional, por exemplo, como é que eu, meu Deus do céu, como coach, como é que eu vou ajudar a minha cliente, por exemplo, aquela mãe no pós licença maternidade, que já está cheia de problemas e que descobre que ela já era infeliz na carreira antes, agora ela tem certeza que ela é infeliz. Como é que eu vou ajudar essa cliente a ter os resultados que ela busca se a gente não fala a mesma língua? Eu tenho que saber aonde que toca o coração dela para eu conseguir me comunicar de um jeito que ela vai compreender. Senão ela pode ter uma percepção, pode ter um entendimento de que eu estou forçando a barra com ela. Né? Ou que eu estou passando a mão na cabeça dela. E é o mesmo que acontece também na tua área, né? A gente tem que cuidar muito da nossa comunicação. Sim, sim. Por isso que antes de... Existe muitas... na terapia cognitivo-comportamental, existe muitas técnicas. Ela é muito procurada por causa disso. Ela tem técnica, ela tem essa fama de ter resultados rápidos, né? De conseguir ir direto ao ponto, né? Ser breve. Só que não adianta tu chegar para mim. Eu já ouvi diversas histórias, né? Às vezes a tua história, né? O que tu me traz, eu já sei o que tem que ser feito. Eu já sei qual é o caminho. Mas eu sei através de várias e várias experiências que eu tive. Mas tu é a primeira vez. É a primeira vez que tu tá abrindo a tua história. Que tu tá contando e que tu tá... Ou às vezes que tu tá olhando para aquilo ali. Às vezes a gente só... e isso é muito normal. A pessoa só vive. Ela tá no automático. Ela não tá prestando atenção no que está acontecendo. E ali naquele momento daquela conversa que realmente ela vai olhar para a história dela. De que adianta eu chegar com a fórmula pronta? Ah, tu faz isso, e a tua vida tá resolvida. Não. Aí, né? E o meu processo, a minha história, e a minha dor, né? O meu entendimento daquilo ali. É processual. Tudo é processual. Né? Então, não dá pra gente, por mais que a gente entenda, que a gente saiba, cada um tem a sua história. Tem elementos ali, né, que nos norteiam, que faz que a gente entenda o que pode ser feito ali, sim. Mas é a tua história. Ela é única. E ela tem que ser olhada com o teu olhar. E tu tem que ditar o tempo que vai ser feito. Não eu. Né? Sensacional. Tem que ser olhada com o teu olhar, tem que ser sentida com o teu sentir e tem que ser ouvida com o teu ouvir. Que eu acho máxima essa expressão. Olhada com o teu olhar, sentida com o teu sentir e ouvida com o teu ouvir. É só tu. Porque cada ser humano é único. É só e às vezes, aquele ser humano que está vivendo, né? Aquela dor tão aquela ferida, né? Tão profunda. Às vezes é uma pessoa que se sente solitária porque ela tem um entendimento de mundo, tem um entendimento de vida, tem uma percepção diferente daquelas que lhe cercam. Então ela se sente oprimida, e ela vai ficando desse tamanhinho, assim. E daqui a pouco ela começa a não se gostar. Aí a gente volta para as crianças, né? Ah, eu nem sou tão bom assim. Ah, eu sou uma titica mesmo. Ah, eu sou um bosta. Ah, eu sou um burro. Ah, eu sou incapaz.
Ah, eu não vendo mesmo. Ah, eu não sei o quê. Ah, eu sou feia. Eu não consigo arrumar namorado. Ah, ninguém me quer. Todo mundo consegue ter um amor, menos eu. E aí começa. E aí a pessoa começa a se machucar, se ferir. Ela começa a se ferir nos pensamentos. E daqui a pouco ela está se ferindo no físico. Sim, sim. E na obesidade, o que tu trouxe da solidão, nossa, isso é muito presente na obesidade, né? A solidão, porque todo mundo, a nossa sociedade, ela é hegemônica, ela é cheia de padrões, ela é cheia de regras de beleza e de saúde, né? Que daí é o pior, né? Usar a expressão saúde para julgamento, né? Que é o que acontece na obesidade. Então, assim, eu não tô falando isso, eu tô falando isso porque eu quero tô bem. Quero te ver saudável. Mas tu pegou os exames dessa pessoa? Será que essa pessoa não tá saudável? Ela pode estar acima do peso, mas não quer dizer que ela não esteja saudável. Então, é muito solitário, sempre existe um julgamento, sempre existe uma crítica, mas o teu rosto é bonito. Ai, que pena, um rosto tão bonito. Né? Aquele Que olhar, coisa horrível, né? aquela fala, aquelas brincadeiras. Então, assim, daí tu vai pro colégio, tem o bullying dentro da tua casa, a tua família te julga, né? O trabalho, os colegas te julgam. Como é que tu vai se ver? Eu gosto sempre de falar, né? A nossa autoestima, ela é atravessada, né? As nossas crenças também são atravessadas pelo olhar do outro, pela nossa sociedade, como a sociedade nos vê. E o que a sociedade fala do obeso? Da pessoa com obesidade? Que ela é feia. Parece que é um desleixado, né? Feia, desleixada, que ela não é responsável, que ela não tem saúde. Se ela é desleixada com ela, né, se ela não cuida dela, como é que ela vai ter responsabilidade para trabalhar na minha empresa? E às vezes a gente acaba, né, enquanto sociedade, repetindo esses padrões sem perceber. Repetindo meramente isso sem perceber. Isso é muito preocupante mesmo, né? Agora, nem tu falou, né? Uma pessoa, imagina, tô aqui pensando, né? Imagina uma pessoa que tem a sua linguagem de valorização primordial é a de palavras de afirmação, tá? E ela chega num lugar e alguém diz, ah, mas teu rosto é tão bonito, né? E pena que tu é gordo, mas tu tem um rosto tão bonito, como é que essa pessoa vai se sentir? Aquilo ali acabou com o dia dela, aquilo acabou com a vida dela naquele momento. É o tempo todo. Né? Tu tá andando na rua É que e nem alguém contar. É que nem aquela pessoa que tenha pelos presentes, né? E aí todo mundo ganha, né? Aquele monte de doce e aí ela ganha uma balinha. Nossa, desvalorizou total, acabou com a pessoa, né? Ah, eu vou te dar, mas tu vê, fica toda sem jeito, né? A pessoa vê que todo mundo tá ganhando aquele mimo de aniversário, a caixa de bombom, né? Quando chega nela, aí é um cartãozinho. E não é porque ela tem necessidade de comer aquele bombom, podia ser qualquer outra coisa, mas se ela tem o senso do presente, do material físico, como valorização, ela se arrasa, acaba com ela. A pessoa não consegue sentar direito ali no espaço de trabalho, não se encaixa no espaço de trabalho, e a linguagem de valorização dela é do contato físico. Aquilo é horrível. E aí já vou fazer uma propagandinha. Posso fazer uma propagandinha, Tainara? Deve. Aproveita. Posso fazer? Então tá, assim, ó, aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui, eu falei aqui desse teste de linguagem de valorização, né? Ele, ó, por exemplo, eu quero falar sobre ele, vou oferecer ele para ti, vou fazer uma promoção para vocês aqui que nos honraram, tá? E ficaram até agora aqui com a gente nessa live, que dividiram essa live com outras pessoas que estão ajudando a salvar vidas.
que quem salva a vida merece, tá? Merece muita coisa boa na sua vida. Então, assim, ó, esse teste de linguagem de valorização, para você saber, por exemplo, ele é vendido por R$ 397, mas para quem está aqui assistindo, tá, essa live maravilhosa, para quem nos acompanhou até aqui, eu vou fazer por R$ 97. Vou dar R$ 300 de desconto aqui, tá? Dá para fazer em até 12 vezes no cartão, tá? Para não ficar pesado para ninguém, que eu entendo que tem muita gente que tem essa dificuldade. Esse é o meu entendimento aqui hoje. Então, você que está aqui, entra em contato comigo pelo direct ou ali na minha bio tem o meu contato, meu WhatsApp, meu e-mail. Entra em contato comigo, porque você ajudou a salvar uma vida, você merece isso, tá? Então, eu vou te enviar, você entra em contato comigo para eu saber quem tu é, né, meu bem? Eu vou te enviar um link para pagamento e desse só R$ 97, R$ 300 de desconto. Depois eu vou te enviar o link para tu fazer o teste de linguagem de valorização. Assim que você preencher o teste, a gente vai marcar uma sessão. A minha sessão individual é R$ 400, tá? Não vou te cobrar a sessão, tá? A gente vai marcar uma sessão para eu te explicar o resultado do teste, porque não adianta de nada você pegar o teu teste, que vai estar tudo lá explicadinho, e não conseguir colocar isso em prática no teu ambiente de trabalho, né? Então eu consigo te trazer clareza, tá? E em consideração a Tainara, essa psicóloga fenomenal que está aqui com a gente hoje, que trabalha com muitos de vocês aqui que entraram na live hoje, tá? Eu estou me colocando à disposição para fazer isso. É a minha parte social, tá bom, gente? Porque eu estou me disponibilizando mesmo. Do fundo do coração, eu acho que isso é muito importante. Salvar a vida é uma coisa muito importante, tá? Mas eu tenho que cobrar esse valor mínimo porque eu tenho os custos operacionais, né? Então, quando terminar essa live, não faz isso agora não. Fica até o final, vamos assistir, ainda quero ouvir mais um pouco da Tainara. Quando terminar essa live, me chama ali no direct ou me pega o meu contato ali na bio, que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E eu estou muito honrada, Tainara, muito honrada de estar aqui contigo, te ouvindo, porque eu admiro super o teu trabalho. Guria, faz menos de um mês que a gente conhece, né? Que a gente se conheceu, né? Num evento do Núcleo Sigra de Mulheres Empreendedoras, né? E eu fiquei encantada com o teu trabalho, com o que tu apresentou ali, tímida. Ah, eu tava bem tímida. Então, olha só o que ela faz, ela salva as pessoas, isso é o máximo. Então, eu realmente amo muito o meu trabalho. Claro, a parte do tratamento da minha especialidade, né, tá ali integrada. Aí a gente tá falando aqui da obesidade, do transtorno alimentar, da bariátrica, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que eu atendo sejam especificamente nessas áreas, porque independente disso, 49% da nossa população está com excesso de peso. Então, né, não necessariamente ela está obesa, né, ela está acima do IMC de 30%, né, de 30 IMC. 17% só da população está com a obesidade mórbida, vamos dizer. Mas 49%, metade está com excesso de peso. E a maioria das pessoas compensa de alguma forma na sua alimentação. Então, por mais que eu não atue somente na área da obesidade, do transtorno alimentar, da bariátrica, está intrínseco em todo o meu atendimento. Porque faz parte da gente, a gente se alimenta. A gente olha para o nosso corpo, a nossa imagem, né? Então, muitas pessoas têm a questão da alimentação, né, do excesso de peso e de uma imagem de si distorcida. E é onde a gente vai estar atuando também. Então, sensacional. Tainara, eu tô muito feliz. Eu acho que eu vou terminar aqui e vou assistir essa live. E eu também vou me chamar no direct. Ai, linda. Nossa, o tempo deu. O link cai em alguns momentos aqui. Esses tempos eu consegui segurar uma live aí com 1h20, mas é difícil o Instagram manter. Tainara, meu bem, que honra foi te receber, tá? E como eu te falei aquela hora no WhatsApp, a gente não pode parar por aqui, tá? Certeza. Você tá aqui com a gente, gostou?
faz um print aqui, coloca nos stories e pede mais live dessas duas mulheres aqui junto. Porque a gente tem muita coisa para conversar com vocês. E tem assunto aí para mais muitas horas, né, Tainara? Com certeza. Gratidão, meu bem. Estamos aí. Exatamente. Vamos falar muito sobre crença. Vamos fazer uma live sobre crença limitante, mas vamos instigar esse povo. Eles têm que chamar a gente. Ô, pessoal, faz um print. Ó, tcharam! Ó, fotinho! Faz um print aqui, coloca nos teus stories e pede uma live sobre crenças limitantes aqui. Vamos ver o que a gente acredita que nos coloca para baixo. Sob a visão de duas profissionais, né, que atuam com autocuidado, cada uma dentro da sua área, né, o seu conhecimento, a sua formação, né, e que nós podemos muito ajudar vocês e ajudar outras pessoas. Essa live vai ficar gravada nos nossos Instagrams, né, tanto no meu, @CeciliaCelesteA, quanto no da Tainara. Fala o teu arroba aí, Tainara. @psicólogatainara.alves. Isso. Nós duas somos Alves e não somos irmãs, viu, pessoal? Então, essa live vai ficar gravada nos dois Instagrams e eu vou subir essa live para o meu canal no YouTube. C Celeste é o meu canal. Compartilha para mais pessoas, tá? Você está salvando uma vida fazendo isso, tá? Quem chegou aqui no final, né? Beijo aí para Sandra, a Sophie chegou aqui mais no final. Quem chegou no final, assiste depois no gravado, porque a Tainara falou coisas muito impactantes lá no início da live, coisas que eu fiquei chocada, tá? Que eu não esperava, né? Eu imaginava que era uma coisa tipo filme de ficção científica, que na vida real o ser humano não fazia uma coisa dessas e faz. Né? E não é raro, né, Tainara? Não é raro. Então, salve uma vida, compartilhe, tá? Essa live. Todas as pessoas que me chamarem através dessa live, tá, vão receber esse desconto. Eu vou fazer, tá, esse teste com esse valor de R$300 de desconto, sim, tá? É a minha parte para ajudar, que o ser humano merece, né, gente? O ser humano merece esse apoio. Tainara, Deus te abençoe. Muito obrigada por tudo. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo. E eu sou cada vez mais tua fã. Um beijo, guria. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, até.